O verde forrou o muro. Não, o verde tá existe. Muro cinza é exatamente isso. É o que eu falei. O verde forrou o muro, o cinza deu lugar à fluidez da trepadeira. Ter pelo Caddles. 2 escritores em busca de um tema. Porque tem que trabalhar. Já começou o programa porque você vai contar porque você tá de mau humor, porque você tem que trabalhar. Puta saco, né? Dá um pico no trabalho, fala que você não vai trabalhar e acabou. Seja não dono dá, do seu... não é tão às vezes não dá, nego. Às vezes não dá. Não é assim, seria ótimo. Não dá, gato, seria ótimo. A gente se mete numas enrascadas. Amado. E aí eu tô aqui no meu caderninho lateral. Eu posso até mandar a merda 1 ou 2 coisas, mas eu tenho 7. Se desse, todo mundo mandaria. Sim. Mas acho que nem é pela questão do trabalho em si, é mais profundo, é mais filosófico. Menino, vamos mudar de assunto. Eu tenho um excelente comentário. Eu também tenho. Só o último comentário. É mais filosófico e quando é com a gente é mais filosófico aí. É o triplo de filosófico. Eu começo a achar, agora mantendo um pouco mais o tema, eu começo a achar que com o tempo, com a idade que a gente vai alcançando, pelo menos, eu consigo perceber que, ok, tô de mau humor hoje, mas é hoje. Amanhã não vou estar, ou talvez eu estar menos. Só será, como diz aquele samba maravilhoso. Então, eu sabendo disso, eu extrapolo o mau humor, né? Eu fico com aquela, vamos curtir esse mau humor assim, né, dizendo tudo é uma merda, né? Então tem um processo meio épico, né? Pode usar minha frase se quiser. Minha frase também é muito profunda, mas é muito adequada. Eu odeio todo mundo. A Suzy fala, quem foi? Eu falo, eu odeio todo mundo. É engraçado, porque quando fico assim, eu falo, eu me odeio. Eu fico com um ódio a mim mesmo. Porque eu falo assim, eu sei que... Porque eu fico pensando assim, vou dar um rolê na praça para ver se fico melhor, né? Eu sei que eu não vou ficar melhor. Não é que assim, vou ver os passarinhos cantando. Eu acho um saco os passarinhos cantando, entendeu? De porra nenhuma. Porque a gente odeia todo mundo. São métodos. Mas tem uma salvação para isso, que é o que eu trouxe hoje. Me conte. Estou lendo um livro tão profundo, Fal. Mudou a minha vida? Não. Gerou novos conhecimentos? Nananina. Com vocês, olha a cara de que será que essa porra vai trazer para mim? A biografia de Julito. Só isso me acalma. Posso fazer um parênteses antes de você contar do livro de Julio? Quando estudávamos no Miguel de Cervantes, uma vez, o Julio foi visitar o colégio. Você lembra disso? Lembro disso, o Júlio foi lá. Eu não pude, eu não lembro, então vai ver que eu estou errada. Mas eu sei que eu não pude ver porque a minha mãe é comunista. Porque ele era de direita. Eu não sabia que o cara era de direita. Não importa. Primeiro que ele lógico. Não sabia. Ele, aquele filho dele, Deus me ajude e me guarde. Mas segundo, que ele não fosse, minha mãe não... Não, mas será que você não está confundindo com o rei? Foi. Então, o rei foi. E o rei eu também não pude ver, de jeito nenhum. A mãe não deixou. A mãe fez um escândalo naquela diretoria. Foi. Mas vai ver que eu estou confundindo o Julio. Conta o Julio. O Julio, sei lá, na verdade, aqui tem... Bom, acho que eu te falei, né, que tem uma coisa muito bacana que é a coisa do dia dos namorados, que chama o dia de San Jordi, que tem a questão de que a mulher já sacaneia a mulher, né? Porque a mulher dá um livro de presente pro cara e o cara dá uma rosa para ela. Sai muito barato ser homem nessa vida. Como sempre, a gente comprando presentes super caros. Exatamente, é a vida. Mas é muito bonito isso na cidade, na Catalunha, te falei, né? Porque uma grande festa, muito legal, um monte de coisas. No final a gente acaba comprando livro um para o outro, rosas para tudo quanto é lado para vender. Todo mundo vende rosa, porque é rosa para, sei lá, para os escoteiros, rosa para fazer a viagem dos caras que colecionam selos, enfim. É uma tarde muito agradável. E eu comprei aí, porque a gente estava rodando por aqui no bairro mesmo, e eu tô eu tenho uma lista enorme de livros para ler, você sabe que eu vou acumulando no meu criado mundo lá.
E eu falei, vai ser difícil escolher um livro, né? Aí tava lá olhando os títulos e tal, ficção, não ficção. Aí me aparece esse, Una Vida de Julio Iglesias. Eu falei, Tere, achei meu livro. E eu tô achando muito legal, porque aí que eu descobri que ele era super de direita, eu não tinha essa noção. A imagem que eu tenho de Julio Iglesias, Fal, é da minha mãe cantando Julio Iglesias, né? Minha mãe cantava Julio Iglesias e Roberto Carlos indistintamente. Então os dois eram como dois personagens muito parecidos. Um cantava em português, outro cantava em espanhol. Então essa lembrança que eu tenho do Julito, dessa coisa da minha infância. Minha mãe cantava bem, ela era afinada, e ela cantava alto em casa, na vila, né, todo mundo ouvindo, era muito legal. E ela cantava Julio Iglesias. E aí eu tenho esse carinho, assim, né, uma lembrança, uma memória afetiva. E tem uma frase, tem uma música dele, que eu rio até hoje, que ele fala, tropecé de nuevo com la misma piedra, né, que eu já acho genial. Tropecé de nuevo com la misma piedra, mas tem uma parte da música que fala, tropecé de nuevo e com el mismo pie. Eu acho isso genial. É praticamente a minha biografia. Em 2 frases. Eu volto. Aí você me diz, Paulo, você não bloqueou e-mail, WhatsApp e raspou a cabeça, saiu gritando no meio da rua. Não, eu volto. Pedra, né? Mas é isso. Agora, eu tô descobrindo coisa... A mesma pedra. Rolito é um gênio, fala, me conta. Uma pedra e no mesmo pé, com o mesmo pé. Não, eu não sabia nada da vida dele, só sabia que ele era esse metido que morava em Miami, que tinha comido mais de 1000 mulheres, essas coisas. Mas o livro, a biografia, estou no começo ainda, ele tá começando a fazer sucesso. O cara era de direita de gerações. Assim, né? Eu não tinha noção o que representou. Claro, depois começa a cair as fichas, né? Por que esse cara também fez sucesso? Porque teve todo um apoio do sistema, né, de Franco, a galera, porque era uma representação do espanhol no mundo, né? Então ele era o modelo de espanholito, né? Mas, puta, não deixa de ser fascinante você ver essas histórias, como é que essas coisas aconteciam, né? É muito legal. Eu estou achando ótimo. E a minha distração, que eu estava lendo, imagina, eu nem lembro o nome do outro livro lá. É um livro que era acontecendo nos campos de concentração, sabe, um cara que lida com um propósito, o cara que inventou eu sou tão ruim de nome, meu Deus, estou com preguiça de pegar lá, mas era um livro denso, né, campo de concentração, a vida dos caras lá, aí eu falei, eu preciso de um respiro, né, aí chegou o Julito. E sua vida emocionante? Nem sei se é, quer dizer, imagino que deve ser uma vida muito ao contrário de emoção, deve ser pura superficialidade, né, o tempo todo. Mas não, o autor, ele quer ser engraçadinho, ele faz umas piadinhas, assim, espanholas. Sim. Muito bom. Ó, só de falar dele já reduziu o meu mau humor, ó, tá vendo? Julito é salvação, Fal. Julito é salvação. Que mais? Onde você estava? Eu estava em Guimarães. Eu estava em Portugal com os blogueirinhos. Nossa, foi o que menos dei bola para eles esse ano, eu curti mais a cidade mesmo. Eu achava, já é a 3ª vez que eu vou, né? E eu achava que eu conhecia a cidade, imagina, é uma cidade pequena, e eu visitei coisas que eu nem sabia que existiam ainda. Andei pela muralha lateralzinha, assim, como se fosse né? Tem um espaço construído para você poder fazer um caminho pelo lateral de dentro, como se estivesse lá defendendo os... muito legal. Fui no mercado municipal. Soldado medieval, você escreveu isso para mim na carta e eu amei, você andou muralha como um soldado. Eu falei, é verdade. E eu curti, super apaixonado. Mas conta para o seu telespectador. Jesus. Por que você estava em Guimarães? Ninguém sabe, só. Vamos lá, vamos desde o início. Eu não lembro como eu cheguei a uma informação de que existiria um encontro dos blogueiros viajantes portugueses em Guimarães. Isso faz 3 anos atrás. Eu achei genial a história de saber que existia isso. E, para mim, qualquer motivo é motivo ao pegar a mochila, né?
Então, lembrei vagamente, eu já tinha criado um motivo aleatório para ir para Porto, quando foi na pandemia, logo depois da pandemia, o Caetano Veloso vinha tocar em Porto, lá em Portugal, porque já podia tocar em Portugal, mas ainda não no Brasil. Então, eu falei, motivo para pegar mochilinha para ver o Caetano em Porto. E eu acho que nessa viagem para Porto, eu estou viajando, não sei se foi nessa que eu descobri, mas o caso é que no ano seguinte ia ter tal, então já faz realmente, todo ano eu vou pelo menos 1 ou 2 vezes para Portugal. E Porto era a minha grande perdição, adoro Porto, continuo achando maravilhoso, mas está muito cheio de gente. E descobri Guimarães há 3 anos, nesse primeiro encontro meu, já era o terceiro deles, primeiro em Guimarães, eles iam fazendo aleatoriamente por cidades, e dessa vez eles diziam, Guimarães é legal, temos um parceiro legal aqui, vamos continuar fazendo em Guimarães. Então, os 3 últimos anos que eu fui, desse encontro de blogueiros viajantes, foram em Guimarães, que é uma cidade a menos de 1 hora de Porto, é a cidade onde nasceu Portugal, tem lá um pedaço de muralha escrito, aqui nasceu Portugal, né, tá? É parte do turismo deles, uma cidade muito simpática, gracinha. Ela tem uma coisa, eu estava falando com a Tere ontem, que eu acho que é isso também, em 2012 eles foram definidos como capital cultural da Europa, e acho que a cada ano mudam essas capitais culturais, sei lá, mas claro, quando vem isso, vem uma montanha de dinheiro europeu, e aqueles que sabem fazer bem feito, fazem uma coisa legal. Eles fizeram muito bem feito. Assim como em Barcelona aqui fizeram nas Olimpíadas, né? Conseguiram mudar a cidade a partir das Olimpíadas, passou a ter mar, né? Coisa que a gente estava de costas para o mar, estruturaram muita coisa, muita infraestrutura que foi feita lá também. Então lá era um lugar meio detonado, que eles fizeram todas umas reformas, mantendo as origens medievais e antigas, misturando com coisas modernas. Então, por exemplo, o Museu da Cidade é maravilhoso, que eu conheci essa semana. É muito legal essa pegada do novo com o velho, eu gosto muito. Quando é só velho, quando finge que é só velho, né, também tem isso, né, tipo, sei lá, Ávila ou Toledo são lugares que são isso, mantém o velho, mas tudo com verniz em cima, sabe, uma coisa assim. Não, eu gosto quando tem o velho, claramente velho, tem o novo misturado com o velho, tem umas coisas em ruínas de pedra com coisas em madeira maravilhosas, novas. Essa mistura boa, né? Eu gosto. Então, sou muito, muito apaixonado. E fiquei lá 4 dias, fiquei 4, 5 dias lá. O evento acontece sábado e domingo, durante o dia, num teatro lindo também, restaurado. Um monte de gente, tudo viajante, tudo que vive de viajar, né? Não é viajante... enfim, acho que é um pouco uma profissão, sei lá. E as palestras estão muito legais, porque não são palestras assim, venha visitar Malta. Não. Como eu me reinventei visitando a Eritreia. E eu pensava, onde caralho é Eritreia, meus amigos? Então, a primeira parte era descobrir que é onde é Eritreia. Aí os vídeos, enfim, aí tem isso. Aí os outros falam assim, como viajar com um cachorro. Não fui. Não foi porque eu não vou viajar com o cachorro, pulei essa etapa, eu fui comer um prego, né, um sanduíche lá perto. Tem coisas muito bacanas, assim, palestras. Um cara, por exemplo, um galego, que ele tem toda uma dinâmica de ajudar os povoados bem pequenininhos na Galícia a se colocarem como turismo rural, então ajudam os caras a trazer gente. Então, é uma intenção bacana, muito legal. Tem palestra chata, como tudo, mas sempre legal. Mas eu curti mesmo, foi essa minha terceira ida para Guimarães, ainda descobrindo coisas. Descobri o mercado municipal, que eu nem sabia onde ficava, entrei nele sem querer, sabe? Cheguei nele por uma viela sem querer. Então é ótimo. Então, claro, um pouco do mau humor é isso também, né? Tava até viajando desse jeito, aí eu volto para casa, aí tem o barulho do pedreiro, do prédio, aí eu aqui fechado, aí tem coisa para entregar que eu tô meio atrasado, aí vem o mau humor. Mas você sabe que entre Guimarães e Julio Iglesias, tudo se resolve nessa vida, Fal. Tudo tem salvação. Gostei dessa viagem. Qual é a próxima? Caleia, vou agora, sexta. Já pode esquentar a bunda na cadeira, que senão dá problema. Caleia é um outro lugar maravilhoso, que já fui 6, 7 vezes. Aqui perto, é Caleia de Palafrugell. Tem várias caleias. Caleia nossa, como é que é? Porque Cala é um cantinho de praia. Aqui tem pouco no Brasil isso, assim. Um cantinhozinho de praia, os caras fazem uma praia, né? Chamam de Cala. Então, Caleia é uma
prainha, muito pequenininha. Mas essa é a cadeia de Palafrugelo, que é maravilhosa. Aquelas casinhas brancas, sabe, em volta. Aí tem uns amigos que alugam um apartamento lá o ano inteiro. Já fui lá, eu já te falei desse lugar, eu acho. Já fui lá escrever, 2 vezes já fui lá escrever parte do livro. Eu fui agora em janeiro, fevereiro, passei lá uma semana. E aí, só que às vezes a gente já com eles, né? Vamos em casais para lá, passar um fim de semana tranquilo. Lugar muito agradável, assim. E depois de Calilha, a próxima já é Brasil. E agora, Brasil? Não, Brasil, Colômbia e México. Isso, você tinha me contado. E Brasil, na verdade, também é São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas, e tem mais um. Até que dia você fica no Brasil? Até agosto. Eu vou chegar aí 27 de maio, fico até final de agosto. Quer dizer, vai ficar 3 meses aí. Aí do lado daí do oceano, né? Incluindo Colômbia e México. Sim. Então, vamos ver a sua agenda sobre Colômbia e México para ver se há um lançamento de livro no Brasil enquanto o senhor estiver em São Paulo. Você está brincando? Está nesse nível o lançamento de livro? Eu ia te perguntar isso agora. Mas como assim? Você acabou o livro ontem e só vai lançar amanhã? Como é que você faz essas coisas? Agosto, em agosto. Eu queria que tivesse pronto, impresso, parará, eu ensaiada em junho. Mas, peraí que tem uma gata, gente, me comendo aqui. Oi, querida. Mas eu acho que não. Porque a vida acontece, não é verdade? Mas agosto. Aí, julho, eu não queria fazer lançamento de livro em julho, porque. Julho tá todo mundo fora. Férias. Quem tem que fazer mudança vai fazer em julho. Quem tem que separar, vai separar em julho. Olá, amigos. Quem tem que, né? Tudo é julho. Então, vamos pensar, eu acho, no primeiro sábado de agosto. Que legal, que honra, imagina, tá aí. Mas então, eu ia te perguntar sobre isso, me conta sobre esse fim, me conta dessa história, porque você me falou assim só no WhatsApp, né? Terminei, não, na carta, né? Você falou, terminei e tal. Falei, me conta como é que foi, eu não achava que você estava tão perto de terminar. Que coisa boa, né? No fim, eu tive que fazer, como bom adulto que sou, estou treinando. Eu tive que fazer escolhas, eu tinha 2 contos para terminar. E quanto mais eu escrevia, e eu estava escrevendo os 2 mais ou menos juntos, mais eu me dava conta de que as histórias, além de não estarem muito gordinhas, o fim das 2 estava meio parecido. No fim das 2, a narradora morre, não é spoiler, eu falo isso desde o começo, todo mundo morre. Aqui não é o fim do mundo, né? Se fosse a esperança, tudo bem, algum ficaria vivo, mas fim do mundo não dá. Teve uma hora que eu peguei os 2 contos e juntei numa narradora só. Então, ele foi mais difícil, eu chuto, né? Agora, olhando para trás, ele foi mais difícil de montar, porque eles eram 2 contos e eu tive que montar uma narradora só, uma história só. É um fim do mundo, ao contrário dos outros fins do mundo do livro, é um fim do mundo de turma, é uma turma que vê o fim do mundo junta. São amigos que se juntam ali no fim do mundo. Como é um conto e não um romance, tinha também a preocupação de falar um pouco das pessoas, mas não debulhar a biografia delas. Então, o Macedo é meia dúzia de linhas, o robô é meia dúzia de linhas, a Glória Helena, meia dúzia de linhas. É muito difícil você se controlar e não ficar contando do ex-marido da Glória Helena, do marido do Macedo que morreu antes, o Macedo já era viúvo antes do fim do mundo, o Juca, que é o amigo com quem ela fica logo que o mundo acaba, é com o Juca, esse amigo que ela vai ficar. E a vontade de esmiuçar e de transformar, entende? De transformar aquilo num livro. Então, e aí eu tinha que piora mais, porque eu tinha personagens de 2 contos para controlar os cavalos e não. Mas eram para ser contos, é um livro de contos.
Eu não quis abrir nenhuma porta para um novo romance, assim, porque eu já tenho 2 engatilhados. Uhum. Então, inclusive que eu não sei o fim, não sei nada, eu só sei que ele existe. E que eu tenho uma amiga da Polícia Civil que está me ajudando com as coisas técnicas de investigação, porque é um livro de investigação. Então, eu não quero me meter num negócio que vai demorar 3 anos para acabar. A proposta não era essa, a proposta eram contos. E isso também é um baita exercício para um escritor. Você se dá uma tarefa e você termina essa tarefa. Não vai virar romance. Não, você tem que... E eu também tive uma imensa preocupação, assim, e foi muito racional, de manter algumas coisas em todas as narradoras que são minhas, da minha narração, o opa, o de quando em vez... A descrição das pessoas, que raramente é uma descrição, embora tenha um pouco, raramente as minhas descrições são loira, alta, magra, olho azul, ou baixa, ruiva, nananana. Eu fujo um pouco dessas descrições muito... Uhum. Então, assim, eu me preocupei em frase que eu como verbo, eu gosto muito, é muito meu. Eu tive essa preocupação o tempo inteiro de manter características minhas. Então, todas as personagens, por exemplo, nem todas, mas 2 delas ou 3 no livro falam oká. E, ao mesmo tempo, eu tive uma enorme preocupação, um enorme trabalho. Eu fui e voltei em todos os contos, para nenhuma delas ser Fábia. Nenhuma delas sou eu. Nenhuma. Uhum. Nenhuma. Cada uma delas, a menina sem nome, que foi o conto que você leu, é a menina sem nome, a maior. Quantos contos são? São 4 contos grandes, Uhum. 70 microcontos. 70? 70 microcontos. Caceta! E aí também é um exercício de escritor. A gente que faz microconto sabe, mas na hora que você vai produzir um microconto, aí você se lembra quão difícil é fazer um microconto. O microconto tem que ter começo, meio e fim em uma frase ou 3 frases. E é muito difícil contar uma história em 3 linhas, apesar de ser aquela coisinha que você olha e fala, que fofo, né? A FAO não tinha o que fazer e encheu o livro de microconto. Não. Cada microconto demora um puta de um tempo para fazer, porque você vai, você volta, você põe uma palavra a mais, você tira. É um exercício de é o seu guarda-roupa. Uhum. Sabe? 4 camisetas, 2 bermudas, 2 calças, 1 tenão, 3 meias, 3 cuecas. Como é que você chegou nisso? Não foi fácil. Você jogou tudo fora e aí você descobriu que pelo menos 3 camisetas você precisava. Você guardou sua bata hippie durante 12 anos até descobrir que você não precisa. Essa coisa do pouco, é muito mais difícil ter pouco do que ter muito. Sim, total. Cada microconto foi um baita de um trabalho, porque você vai, você vem, você tira uma palavra, você volta. Aí você olha e fala, não, precisa da outra linha. Não precisa da outra linha. Não, precisa de um adjetivo. Não precisa. E eu me preocupei em erguer contos gordos, e aí sim, é ridículo, mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu me preocupei em erguer contos gordos para ninguém ler e falar, porque as pessoas têm, eu entendo, o mundo do microconto não é fácil de entender. E neste mundo de frases, de conceitos de 200 e poucos caracteres de rede social, tudo fica meio perdido. Eu me preocupei em erguer 4 contos gordinhos, bonitos, consistentes, não é pelo tamanho, número de página, mas pela consistência, para ninguém dizer ela encheu esse troço de microconto para fazer uns continhos mirradinhos. Não, tudo é gordo. Os contos grandes são gordões e os microcontos são gordonhões, assim, eles são microcontos, entende? Não são frases soltas. Você lê, você fala, são microcontos, são historinhas condensadas em 3 ou 4 linhas, às vezes em uma linha. Eu não tenho nada de microconto. Eu lembro só que teve uma vez, rolou um movimento de um livro, de blogueiros, eu acho, não foi? Que de um conjunto de blogueiros saiu um livro de microcontos, pode ser, uns 10, 15 anos?
Teve, Assim. que é um belo livro. A revista Bula, Teretetê, Ergui. Agora não sei, não fui mais convidada, então pode ser que tenha e eu não seja convidada. Mas a revista Bula tinha um movimento no sentido de microconto e de explicar e de mostrar, porque é um viés literário maravilhoso o microconto. Né? Hemingway escreveu microcontos. Tem gente bacana. Você sabe que não tem a ver, mas tem, ou seja, no sentido do tamanho, né? Eu me lembrei uma história, não sei se eu te contei essa história, o pessoal que está nos ouvindo, certeza que não, mas os haikais, eu nunca tinha ouvido falar até meus 16 anos. Aí eu fui, te contei essa história, né? Aí eu fui lá no Centro Cultural, quando eu ia muito, não te falei? Eu ia muito pro Centro Cultural, tipo, quartas e sextas era tarde, quartas e sextas a gente tinha tarde livre na escola, então vira e mexe, pegava o busão e ia lá pro Centro Cultural. E eu com amigos, às vezes eu sozinho. Dessa vez estava eu e o Carlos, o Benito, o espanhol. Fomos para lá. E a gente ia para lá sem saber o que tinha lá. Porque sempre alguma coisa legal tinha, né? E se não, ia escutar disco, né? Tinha uns fonezão para escutar disco, lembra? Lá que eu descobri, enfim, aí é outra história, descobri várias coisas legais de música. Mas essa tarde tinha lá uma apresentação de... Não sei qual era o título, mas era alguma coisa que era sobre haikais. Encontro... uma coisa assim, de gente de haikai. E aí entramos lá, né, moleque, 16, 17 anos, ficamos ouvindo. Duas cenas engraçadas desse encontro. A primeira é que teve um cara chamado Akira S. Você lembra do cara chamado Akira S., que era uma música meio... Um cara que não fez sucesso, lembra daquela coisa meio maldita dos paulistanos, um japa meio eletrônico, assim, acho que ele deve ter tocado com Lobão, sei lá, não sei. Mas um cara um pouco famoso... E ele falava que ele fazia haikai music, por isso que ele estava lá, convidado pela organização, ele fazia haikai. E ele começou a falar, olha, claro, como haikai, poesia e tal, a gente faz, é um trabalho, então tem que organizar muito, e são coisas muito precisas, então basicamente eu faço isso e gravo. E tem aqui uma pessoa que eu chamei que vai declamar um haikai com a minha música haikai. Aí ele falou um monte, né, falou, e basicamente é o seguinte, eu vou apertar um botão, e a pessoa vai falar, todo mundo riu, né? Ah, que legal, né? Bom, aí foi lá, começa, ele aperta o botão, aí a moça que ia falar, olha meio estranha para ela, assim, pro Akira S., e ele também volta pro microfone, desculpem, apertei o botão errado. Ele só tinha que apertar uma porra de um botão e errou. Essa é uma cena. A segunda cena que teve no final, a gente assistiu, ó, super curioso, olha que interessante, nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez na vida, depois ouvi muito, mas até então era um buraco na minha memória sobre isso. E aí eles falaram, olha, aqui um pouco para distração, como muitos aqui curtem haikai, gostam de fazer, alguns, vamos fazer um atrevimento aqui, vamos fazer um haikai, um concurso de haikais rápidos, vocês escrevam num papel, e quem ganhar vai ganhar um livro XYZ. E aí eu lembro que ele comentou algumas coisas sobre haikai, falou assim, haikai geralmente trata de natureza, um contraste entre natureza e o homem, e enfim. Eu lembro, isso ficou gravado na minha memória. Eu escrevi a porra do haikai. E eu ganhei o haikai, Paulo, no meio de um monte de japa, um monte de especialista na porra toda, porque você dava um nome, né? Você colocava um nome lá, não sabiam quem era, evidentemente, eu botei lá Marcelo, o que foi? Eu sei que quando falaram que o ganhador era tal, todo mundo virou para mim, assim, né? E o moleque de 6 anos, assim. E ganhei o negócio. Então eu que não sabia porra nenhuma do haikai, no primeiro encontro ganhei. Isso é até hoje de cabeça o haikai, acredita? Declama seu haikai, por favor. Sabia que você ia me pedir. O verde forrou o muro, o cinza deu lugar à fluidez da trepadeira. Não é bonito? Maravilhosa. Para um moleque de 16 anos, eu só peguei, tem que ter natureza, e ganhei a porra toda. Ganhei um livro de haikai, li aquilo, achei interessante, e não sei onde foi parar esse livro, evidentemente, na minha existência. Quem tem um livro maravilhoso de haikais é o Vande do Premê. Que lindo, ele é maravilhoso, né? Eu citei isso para você agora porque eu lembrei, e depois eu fiquei um pouco fascinado, né? Ainda mais por ter ganho o negócio, dessa capacidade de minimalismo, né? Eu sou muito prolixo para tudo. Então esse exercício do contrário, para mim, é um exercício maravilhoso. Para muitas coisas eu tento não ser prolixo.
e o haikai, e agora só do microconto eu nunca me atrevi. Mas essa coisa de poesia, por exemplo, eu sou mais pensando em haikai do que poesia em si. Mas eu acho muito bonito isso na vida, né? Esse exercício de concisão, né? Eu gosto da ideia da concisão, do minimalismo, da concisão. Mas que legal, hein? Eu fiquei surpreso sobre a história que você tinha terminado, porque eu estava na minha cabeça que você estava tão atrasada quanto eu em relação... Eu já desisti de usar o termo atrasado para o meu livro. Eu ia dizer isso, você não tem prazo. Você não está atrasado. Porque eu estou numa fase de curtindo muito ele sem escrever uma linha. Curtindo, né, vendo as histórias, anotando muitas coisinhas no meu caderninho de anotações sobre ele, ainda descobrindo coisas interessantes para adicionar no livro. O que eu estou sim afim, e eu queria fazer isso quanto antes, provavelmente até, eu não sei se eu vou conseguir, não vou conseguir, mas pelo menos estando no Brasil, eu queria terminar uma fase que é escrever ele inteiro. Fazer esse pacote, escrever ele inteiro, para depois curtir essas reescritas, né? Eu estou querendo passar de novo para determinada cena e mexer nela. E já decidi que o outro livro que eu vou escrever, que eu já tenho quase inteiro na cabeça, eu não vou fazer do jeito que eu fiz esse. Vai ser no modelo lá. Esse foi totalmente errante, né, Fal? Tenho uma ideia, vou escrevendo e descobrindo qual que é a história, eu só tinha um contexto, né, uma ideia do que eu queria. Por exemplo, eu ainda tenho na minha mesa 6, 7 finais possíveis. Não estão ainda definidos se é um ou outro. Ontem estava uma ideia de falar assim, não, a partir deste final eu vou continuar um pouco mais, falar mais coisas. Puta, eu quero parar isso, né? Tipo, fecha isso e aí curtir essa lapidação do livro, né? Ele está escrito e aí foi mexendo. Como é que foi para você? Você, quando você disse terminou, você já tinha ele escrito inteiro, então, os contos, os microcontos, e aí você estava lapidando? Não, quando eu falei eu estava terminando, eu estava mesmo terminando o último conto. Tá. Tentando juntar 2 histórias, falar um pouco da turma dela, mas não ficar fazendo biografias de cada um da turma, porque é um conto, não é um romance, e decidir num final, porque eu sabia como era o fim da história, mas todo mundo que escreve sabe, entre você ter a coisa na cabeça e você ter a coisa no papel, parágrafo após parágrafo, são 2 trabalhos diferentes. Sim. E colocar o fim no papel e aí discutir as vozes, e é um conto que tem 3 vozes acontecendo ao mesmo tempo. Ela escreve um diário durante um tempo e coisas acontecem. Então, cada intervenção nesse diário teve que ser repensada e refeita. Eu preciso me apoiar no design gráfico, na Sânia Alice, desculpa, é a nossa perfeita designer. Mas eu precisava que o conto funcionasse sem o designer ao mesmo tempo, sem o designer. O conto precisa funcionar sozinho. Se você tem que explicar, se você tem que... Tá mal feito. A história tem que se sustentar nos seus pezinhos, sozinha. E aí eu acabei o conto, assim, isso que você perguntou, não estava pronto e agora tá. Se eu tivesse mais 6 meses, eu poria mais um conto na história, mas eu não tenho. E você já tem outro projeto na sequência? Já na cabeça dos romances? Eu tenho um livro para o fim do ano, que é um livro... Não é um livro técnico, porque é um assunto para outro dia. Eu até salvei lá os links no nosso grupo de podcast, porque eu vou usar aqueles nominhos. Não é um manual técnico sobre escrever, porque eu não tenho capacidade para escrever um livro técnico sobre escrita. Porém, eu tenho cá minhas questões sobre livros subjetivos a respeito de escrita. Eu fico meio assim, com o corpo duro, quando vem gente que não é o técnico, aquele professor de redação técnico, me dar regras e, sabe, dicas parecidas. Ao mesmo tempo, eu adoro falar da mecânica do trabalho, mas como quase tudo na vida, você sabe, inclusive para a irritação de alguns, eu falo muito do meu ponto de vista, eu tenho um pouco de agonia do é bom ou é ruim.
Quem é você para dizer o que é bom e é ruim? Você tem a opinião que você quiser, mas bota na frente da frase na minha opinião. Então, eu escrevo sobre a perspectiva minha, eu, escritora, e é um livro sobre escrita, assim, sobre a minha produção e o que eu acho que funciona para mim, que é o que eu falo para todos os clientes. Tudo que você tem de mim é subjetivo, porque escrita é subjetiva. Eu não tenho verdades absolutas. Mas aí o cara que tá, ou seja, eu olhando aqui já como produto, né? O cara tá comprando o teu livro que fala como é que a FAO escreve, meio isso? E são discussões, pelo menos esse não está pronto, então pode ser que venha um livro de haikai sobre supermercado, só Deus sabe o que vai virar isso. É um material que eu publico por aí sobre escrita, o que funciona para mim, e o que eu acho das coisas, e como é que eu me mexo nesse mundo da escrita. Pode servir para você. Pode ser. Eu acho que seria do caralho você fazer isso justamente nessa perspectiva que você está falando. Porque eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, tem a galera que vai comprar o manual de como escrever, né, no sentido técnico, tem aquele que tá afim de comprar o livro, um famosão, técnicas do famosão, tipo, como é que chama aquele cara do... Stephen King tem um livro maravilhoso sobre escrita. Eu tenho esse livro aqui, eu não li, mas eu comprei faz um tempo. Leia, é muito bom. Me falaram que é muito bom. Então, tem essa questão, né, um fodão que vai escrever, e aí, é o que você fala, aí não tem aquela questão de alguém que tá falando, olha, eu escrevo assim, curto escrever assim, gosto de fazer isso, uma coisa mais próxima, né? Porque ou você tem minha visão aqui, tá? Tô brainstormando contigo. Ou você tem o cara que é o professor ou o fodão que vende livro. E acho que falta essa aproximação, né? Como é que a FAO escreve? Como é que a FAO tá o tempo todo mandando o diarinho, o substract, o livro novo, o e-mail que ela manda, sabe? Como é que tem todo esse conjunto, né? Isso a escrita é parte da tua vida. Eu acho que saber isso é legal. Eu vou daqui um ou dois programas propor exatamente esse tema para te contar o que eu estou lendo sobre isso, que eu achei sensacional. E eu acho que eu sinto falta desse tipo de livro. Assim, para mim, aquela coisa assim, como erguer um livro em 48 dias, para mim não funciona. Claro. E é um campo um pouco afeito, como falaremos isso de um jeito fino, é um campo um pouco afeito à picaretagem. Então, sabe, e as pessoas gostam da picaretagem, eu entendo, vende, a gente paga a conta, reforma a garagem, zero contra, mas não é o que eu queria fazer, assim, sabe? E, obviamente, eu não vou fazer um manual, como alguns que eu vou te mostrar que são incríveis. Então, é um livro da FAO, como tudo que eu faço, é um livro da FAO. Não, acho muito legal. Eu compraria, mesmo sem te conhecer. Porque eu sinto falta. Por isso que eu falei, como produto, eu sinto falta de uma coisa assim, né? É engraçado, quando eu comprei esse de Stephen King, eu justamente fui num lugar lá, tem uma livraria muito legal aqui, que chama Casa del Libro, são várias livrarias, enormes todas, tipo Livraria Cultura, que deu certo, né? Uma coisa assim. E a seção de literatura sobre, eu não lembro que termo que eles usavam lá, tinha um monte de livros do tipo como escrever um livro, técnicas para escrever livros, como escrever técnicas, enfim, um monte deles, inclusive. Até uma sessão relativamente grande. Mas nenhum deles me entusiasmou. Esse sim, do Stephen King me entusiasmou, eu comprei. Mas não li ainda. Mas nenhum deles me entusiasmou. Parecia é o que eu falo, ou muito professoral, tipo técnicas de redação, ou autores que... comprando Bukowski também, se eu não me engano. Acho que o Bukowski vê um livro também, O Vício... Isso eu vou ver se eu acho e trago na próxima conversa nossa. Acho que o Bukowski também escreveu um livro sobre escrever, mas eu também não li. Está lá no meu armarinho. E vou trazer esses dois. Mas é isso, falta uma coisa assim, normal. Como é que a gente... Porque não sei, eu acho que todo mundo, de alguma forma, escreve, nem que seja a lista do mercado, sabe? E eu acho, pode ser uma nostalgia da minha parte, na época dos nós bloggers, né? Nem bloggers a gente chamava, né? Tinha um blog, era só isso que a gente
fazia, não é que a gente era um blogueiro, né? Não era tinha um blog, eu acho que tinha uma galera que se juntava porque gostava de escrever, minimamente. Poucas linhas ou muitas linhas, mas a gente gostava de escrever e gostava de ler um ao outro. E acho que essa galera tá aí, hein? A gente lê agora os comentários do Instagram. Olha que decadência que a gente tá. Mas a gente lê a porra toda. Lê o texto do que o outro escreveu não sei aonde. Então acho que tem uma leitura boa aí para entusiasmar, não sei. Eu concordo. Eu acho que nós que escrevemos porque gostamos de escrever e gostamos de andar com quem gosta de escrever, em algum momento nós nos perdemos um pouco uns dos outros. Eu acho que a gente se perdeu um pouco uns dos outros e é isso, é escrever porque gosta-se de escrever e tem-se coisas a dizer. Eu só não subo em caixote, eu tenho muita agonia desse pessoal em cima de caixote, essas gurus sei lá, eu não vou entrar na discussão, porque eu vou perder a discussão, porque esse povo está aí vendendo muito livro, sendo muito feliz, reformando cozinha, mas não é isso que eu quero. Você sabe o que você não quer ser da sua vida? Quero falar de escrita, da escrita que a gente produz, da escrita que cada um produz. Quero falar... Acho que um bom mote é esse, né? Nós que gostamos de escrever, né? Por aí que você vai estar navegando. Nós que colocamos as nossas palavras no papel, que é é a minha frase para todos vocês. Coloca as palavras no papel, começa a escrever. De vez em quando eu despeço um autor, ele fica um tempo longe e aí ele volta, porque eu preciso que ele coloque as palavras no papel. Nós precisamos colocar palavras no papel. Eu acho que é esse o meu livro. E é meu livro de fim de ano, que não é um livro de ficção. E aí, ano que vem eu tenho 2 ficções, uma bem curtinha já, e outra, assim, é um crime na minha cabeça e... Alta produção, hein, Fábio? Na próxima edição, você saberá mais detalhes sobre a nova produção de Fábio Vitiello. Então é isso, nos vemos na próxima, né? Beijos. Tchau, tchau. Até mais.